Na verdade, se tem uma coisa que sempre vai angustiar todos os pastores, não tem pastor que não passa por isso, é a dificuldade que a gente passa em tentar fazer o povo entender que a escola dominical é o culto mais importante. As pessoas simplesmente não entendem, eles pensam que a escola dominical é o culto mais insignificante. E por isso você faz de tudo errado. Você manda cantar mais para ver se o povo se agrada mais, manda cantar menos para ver se o povo se agrada menos, tenta reduzir o tempo do culto para ver se o povo se anima em vir. Eu já venho de tudo, para ver se as pessoas se interessam um pouquinho mais pela escola dominical. Verdade é que nenhuma igreja amadurece e ganha realmente conhecimento se não frequentar a escola dominical. Eles pensam que culto bom é aquele que o pregador, o pastor corre, pula, grita, fica rouco, pede para a mulher fazer um chazinho para a garganta. Eles pensam que o culto bom é esse. Ainda que esse é bom, mas não é esse culto que edifica de verdade. O culto que realmente estabelece uma igreja é aquele culto conversado, ensinado. Então, às vezes o pastor vem aqui, conversa, ensinando, falando. Ixi, o pastor não estava fugindo hoje não, ele não deu nenhum grito, não correu, não deu nenhum pulo, só conversou. Hoje não estava bem não, acho que ele não orou tanto não. As pessoas estão muito cada vez mais sem noção da verdade, das coisas realmente. Gritar, correr, pular é gostoso, mas aquilo mexe muito com a emoção. Emoção não quer dizer razão, não quer dizer conhecimento. Eu sou defensor da fé sábia e consciente. A pessoa tem que ter uma fé, aquela convicção consciente, não é da emoção só. Na hora da emoção, a pessoa pode voltar, chora, grita. O pregador vai na hora para a pessoa. A pessoa sai, passou a emoção, está a mesma pessoa, não mudou nada. Agora, o aprendizado não. Quando a pessoa aprende realmente, aquilo gera nele algo dentro dele. Então, claro, tem uns momentos, Tem uns momentos de correr, gritar, regozijar. Isso é bíblico, isso é ser pentecostal. Mas ser pentecostal não quer dizer não ter ensinos. Lembremos que Jesus não corria, não gritava, não pulava, não saltava. Jesus só conversava com as pessoas. Então nós temos que ter ensino. Agora as pessoas vão para a escola, nada. O pastor vai ficar lá um tempo lá só lendo, falando, ensinando, só canseira. Mal sabem eles que é isso que vai edificar eles na palavra. Porque está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Amém, graças a Deus. Então, o que faz você crescer, irmão, na fé é o conhecimento. Quanto mais você vai conhecendo a palavra, mais sua fé vai ficando robusta, grande, forte, bem estabelecida. Então, oxalá as pessoas entendessem essas coisas, Mas hoje, então, vamos falar um pouquinho, então, sobre um assunto um tanto controverso e delicado, Esse assunto tem muitos ministérios. Pode abrir comigo sua Bíblia aí, Malaquias 3, o verso é o 10. Por que esse assunto ele é um pouco delicado? Porque tem muitas pessoas usando esses assuntos para distorquir os membros, as pessoas, Extorquir, na verdade, a palavra, extorquir. Para extorquir as pessoas. Tem pessoas que só prega isso, então estão banalizando esse assunto. E com isso, como tem essas pessoas banalizando esse assunto, com isso, aqueles que realmente têm temor, eles ficam um pouco com medo de falar desse assunto para não ser mal compreendido.
e então as pessoas acharem que esse ministro está entrando nesse mesmo caminho de ser só pregar dinheiro, essas coisas, né? No entanto, tem que ter um bom senso, tem que ter um equilíbrio, né? Muitos pastores da mensagem, né, do nosso ministério, eles reclamam: nossa igreja não dizima, nossa igreja não oferta, o povo não contribui. Grande parte a culpa é deles, porque eles não ensinam o povo, eles ficam com medo, né, de ensinar o povo, né? Porque ficam com medo do povo entender errado ali e tal, né? Mas é nosso dever ensinar o povo essas coisas também, porque isso é Bíblia. Eu não estou ensinando nada fora da Bíblia. Vamos estar lendo aqui versículos bíblicos e citações do profeta de Deus. Irmão, Malaquias é o livro anterior a Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Malaquias é o último do Antigo Testamento. Então, se eu achou Mateus, volta um livro para trás. Então é o livro antes dele. Então, irmãos, nós temos que ter essa consciência que é nosso dever ensinar o povo, né? Para que o povo possa assim entender como fazer isso de maneira bíblica, né? Vamos ficar de pé então. Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Senhor, em nome de Jesus Cristo, toma, Senhor, agora a tua palavra pelo teu Espírito e ministra a tua palavra para nós agora, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, pois dependemos de Ti para compreendermos a Escritura. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar-vos. Aleluia. Então eu vou apenas ler alguns parágrafos, as mensagens, alguns versículos bíblicos. Eu tive que colocar aqui no notebook, porque como ele está em PDF fica muito difícil ler no tablet, fica muito pequeno. Então eu passei aqui para o notebook, vou ler aqui no notebook hoje. Então, irmãos, é importante nós conhecermos essa doutrina bíblica, lembrando que nós temos duas vertentes religiosas. Tem uma vertente que só fala de dinheiro, né? Dízimo, oferta. Eu já vi pessoas, fazer apelo assim: se você não dá aqui tanto de oferta, vai cair lá uma praga na sua roça, vai acabar com a sua roça. Eu já vi essas coisas. Se você não der aqui tanto de dinheiro, você vai perder seu emprego. Eu já vi coisas absurdas assim, amaldiçoando a congregação. Isso é diabólico, isso não é bíblico, não. Isso é diabólico. Agora, o que a Bíblia diz é o seguinte, se você for fiel, ofertar, dizimar, você é abençoado. Amém. É o que nós lemos. Porque, irmãos, no tocante a bênçãos naturais, bênçãos financeiras, não adianta você orar. Tem pessoa que ora, Deus não ouve. Deus abençoa meu trabalho, abençoa minha lavoura. Deus não te ouve. Deus já te deu um mecanismo para você ser abençoado. E isso é sendo fiel, dizimando, ofertando. Se você é fiel no seu dízimo, na sua oferta, você nem precisa orar pedindo bênçãos de Deus. Deus, me dá uma casa nova, me dá um carro novo. Você nem precisa orar. Se talvez Deus já te abençoa porque você é fiel. Então, agora se você não é fiel, você pode orar, fazer buraco no chão. Deus não vai te abençoar. Porque financeiramente falando, o requisito de Deus para você ser abençoado é ser fiel. Então deixa eu apenas fazer a introdução. Um dos assuntos mais controversos em muitas igrejas cristãs hoje é o de ofertas e dízimos. E não é de se surpreender que é assim, pois muito pouco é ensinado sobre o assunto.
Então, mesmo nessas igrejas que ensinam sobre dízimo e oferta e demais, só falar de dízimo e oferta, só falar em dinheiro, ele não ensina realmente o que a Bíblia diz. Eles pegam só aqueles tópicos que manda a pessoa, né, fazer aquilo, que as bênçãos, ou então a maldição, mas ele não ensina as proporções, né? Tem uma certa, não sei se é igreja, eu poderia chamar até que é uma seita, né, que estão ensinando tridízimo, né? O dízimo para o pai, o dízimo para o filho e o dízimo para o Espírito Santo. Pessoal, todo mês ele dá 30% do seu salário, tridízimo. Mas seria bom, né? Alguém aqui que pagar o tridízimo? Doutrinas carnais de homens, doutrinas de demônios, na verdade, para envergonhar a verdade. Aí as pessoas ficam tão assim revoltadas que você vai tentar ensinar a verdade, querem te ouvir mais. Não, não quero ouvir isso não. Vocês crentes, pastores, só querem extorquir a gente. Isso é uma estratégia do diabo. Ele usa uns religiosos para fazer essas vergonhas, para tentar impedir aqueles que estão pregando a verdade conseguir, né, ensinar a verdade. Então, esse é um dos assuntos mais controversos e mais mal ensinados. E aqueles que tentam ensinar um pouco sobre o assunto tendem a fazê-lo a partir de pontos de vista tradicionais. Ou seja, eu chegar aqui e ensinar para vocês aqui que eu aprendi a vida inteira de pastor, que ensinou para pastor, que ensinou para pastor, normalmente é assim. Mas eu, como pastor, eu tenho que ficar descansado naquilo que eu aprendi da tradição. Eu tenho que realmente buscar na Bíblia o que realmente a Bíblia diz. Qual realmente é a doutrina desse assunto na Bíblia? Sim. No entanto, se falamos de ofertas e dízimos, deve ser de acordo com a Bíblia. Sim. Se a palavra de Deus não exige essa disciplina financeira pessoal do cristão, então ela não deve ser ensinada. Mas se a Bíblia ensina isso, se isso é uma doutrina bíblica, então temos que ensinar isso para as pessoas. Então nós todos sabemos que isso é uma doutrina bíblica, é um ensinamento bíblico. Então agora tem pessoas, algumas igrejas já vão para um outro extremo, né? Não, dízimo e oferta é coisa da lei, né? Não é do Novo Testamento, isso não é da igreja gentil, é coisa da lei. Mas pessoas que afirmam isso, dizem, a lei foi abolida, então assim como nós temos que obedecer a lei, nós não temos que dar dízimo mais. Mas uma pessoa que ensina isso, ele é pouco conhecedor da Bíblia, porque dízimos e ofertas vêm desde Gênesis. Lá no Jardim do Éden já tinha isso, sabia? Já tinha no Jardim do Éden. Gênesis 3, Gênesis capítulo 4, verso 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aí trouxe fruto, não foi dinheiro. Claro, aquele jeito tinha dinheiro. Até poucos tempos atrás, acho que há quase um século atrás, as pessoas compravam seus alimentos assim, né? Se eu tinha um carro de banana e você tinha lá um pouco de milho, eu te pagava com banana e você me pagava com milho. Era trocas. É assim que as pessoas negociavam, não tinha dinheiro. Você tinha lá um pão e eu tinha aqui uma mortadela, você me dava um pão e eu te dava uma mortadela. É assim que comprava as coisas. E lá no princípio é assim que as pessoas ofertavam a Deus. Não tinha dinheiro, então ofertava de quem tinha. E Caim, o que ele tinha? Ele era agricultor, ele lavrava o solo. Então ele ofertou o que ele tinha, ele ofertou ali frutos da terra ao Senhor. Por isso que ele te ensina, irmão. Tem que pensar, Deus é um só, não importa a igreja, tanto faz a igreja. Está errado, porque nós acabamos de ler aqui que Caim estava adorando a Deus, não estava adorando o diabo ou imagem de escritura. Então Deus só aceita a oferta, a adoração, baseados na palavra dele, segundo os requisitos que ele colocou. Não é segundo a doutrina do homem, que o homem acha que tem que ser conforme a palavra diz. Verso 4,
Gênesis 4:4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, desde o Éden, já tinha-se a revelação de ofertar a Deus. Gênesis 8, verso 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor agradou daquela oferta voluntária dele. Êxodo 25, verso 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Vê, a oferta é voluntária, segundo o seu coração. Se Deus colocou no seu coração R$10, você não precisa dar R$11, mas também não pode dar 9, é R$10. Se Deus mandou você ofertar R$2, você não precisa dar R$3. Dê R$2, também não deu os 50. É segundo o que Deus colocar no seu coração. Porque se Deus colocou no seu coração, é porque Deus sabe que algo na obra está precisando daquele valor. Exatamente daquele valor. Certa vez eu usei o meu dinheiro do aluguel para fazer uma omissão. Minha esposa lembra disso. O aluguel era R$250. E eu fiz a missão com aquele dinheiro e deixei o aluguel sem pagar. E fui orando a Deus, tem misericórdia. E um certo pastor, até do nacional, sentiu no coração. Pegou o envelope e colocou uma oferta no envelope e me deu aquela oferta. Me deu de dar essa oferta para você. E quando eu cheguei em casa, era exatamente R$250 o valor do aluguel. Então Deus trabalha assim. Se Deus colocou um valor no seu coração, é porque tem alguém precisando. E Deus, através daquilo, quer ajudar aquela pessoa. Agora, se você negligencia, Deus coloca no coração de outro para fazer, e o outro faz, porque Deus não vai deixar o seu fiel passar necessidade. E você perde a bênção. A bênção que era para você, você perdeu. Você resistiu e Deus deu a bênção para outro que obedeceu. Aleluia! Sim. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, e de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Então a gente, quando está começando o ministério, né, ainda mais criado na mensagem, a gente tem tanto temor esse negócio de oferta, né, de não pedir às pessoas, que às vezes no começo do ministério as pessoas vêm te ofertar algo e você, não, irmão, não quero não, irmão. Mas só que você está errando. Você está impedindo aquela pessoa de ser abençoada, porque a Bíblia está falando, se Deus colocar no coração da pessoa para te ofertar qualquer coisa, recebe aquilo. Às vezes a pessoa vai ser mais abençoada que você está recebendo. Aquilo vai te travar mesmo, às vezes um cara na justiça, que a pessoa está anos orando, lutando com o advogado, e nos enrola. Talvez aquela oferta que Deus colocou no coração dela, talvez R$1 que Deus colocou no coração dela, que é coloca no ofertório, destrava aquela bênção de muitos reais. É fidelidade. Êxodo 29. Deixa eu pular isso aqui, né? Não vou ler tudo que está no estudo aqui, que é muita coisa. Números, capítulo 5, verso 9. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel, que trouxerem ao sacerdote, será sua. E as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Então, no Antigo Testamento, as pessoas, eles traziam as suas primícias para o sacerdote.
Por exemplo, ele plantava lá uma lavoura, ou ele comprava uma novilha nova, né? A primeira cria daquela novilha ele dava para o sacerdote, era a primícia. Porque existem 3 maneiras de adorar a Deus, com ofertas, com valores, melhor dizendo, que é o dízimo, que é questão de fidelidade, a oferta, que é questão de gratidão, e a primícia, que é adoração. A primícia é quando você, né, planta, como eu falei, planta algo lá, o primeiro que aquilo produzir, o primeiro que aquilo criar, você dá para Deus, né? Agora, o próprio Deus, como é que ele vai receber isso? Através do seu sacerdote. Agora, vamos aqui continuar aqui. Crônicas. Segundo Crônicas 31. E ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. Israel, com o tempo, eles foram parando de dizimar, parando de ofertar. E os levitas, os sacerdotes, começaram a passar necessidades. Então foi ordenado que eles voltassem a ofertar da parte dos levitas, dos sacerdotes. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos dos bois e das ovelhas, e dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor Deus, e fizeram muitos montões. É por isso que Israel é a nação mais próspera do mundo. Israel planta no deserto e dá mais do que nós plantando aqui, no Brasil, que chove direto. Nós plantamos aqui no Brasil e é praga, e é isso, é aquele outro, e é veneno, agrotóxico e fertilizante, e mesmo assim mal dá para pagar as dívidas. Israel planta no deserto lá, e colhe de montões, são ricos, prósperos, porque Israel é um povo fiel a Deus, nos dias na oferta. Pesquisa para ver quanto que o Silvio Santos ele é descendente judeu. Pesquisa quanto é que ele faz de ofertas e caridade. Pesquisa. Tanto que ele não é crente de igreja nenhuma, não, que ele é judeu. Mas vê o tanto que ele ajuda a causa, para você ver. É um povo fiel. Então, os filhos de Israel, quando eles entenderam que deviam ser fiel, então eles prosperavam. Neemias capítulo 13, verso 10. Também entendi que os peões, ou seja, a parte dos levitas, não se lhe davam. O povo estava dando de novo as partes dos levitas, ou seja, não estavam ofertando, não estavam dizimando. De maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra e voltaram a trabalhar na terra, abandonaram a obra. Por quê? Porque o povo não estava dizimando, não estava ofertando, então eles estavam passando fome, suas mulheres, suas crianças. Então eles abandonaram a obra e foram plantar. Não, nós vamos cuidar da nossa vida, nós estamos passando fome aqui. Então Neemias viu que o motivo que o templo estava ficando vazio, o templo que ninguém mais queria ser obreiro na casa de Deus, é porque o povo não estava cumprindo com suas obrigações. Então contendi, diz aqui o Neemias, ele brigou então com os magistrados, com os líderes do povo, com os pais de família. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite,
aos celeiros. Provérbios 11:24. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo. Que você pode reter sua parte. Sua parte é 90%, retém sua parte, isso é justo. Mas os 10% é de Deus. Se você reter isso, é para a sua perda, diz a palavra. O que distribui mais, ele acrescenta. Então tem pessoas que pegam lá, né, o salário, são R$1.000, salário dele, R$1.200, e ele está devendo R$1.500. Não vai ter como dar o dízimo. Eu estou devendo mais do que o meu salário, vou ter que pagar a minha dívida. Não, irmão, faça isso não. Essa dívida sua nunca vai, só vai aumentar. Devolva primeiro a parte de Deus. É verdade. Primeiro Deus. Amém. Quando aquela viúva estava lá morrendo, na quase para morrer de fome, só tinha um bocado de farinha, um pouquinho de azeite. Deus, para provar ela, vamos ver se você vai viver ou se você vai morrer. Vou te enviar um profeta aí e vai te pedir o restinho que você tem. E Deus, o profeta, vai lá na viúva, pede lá o resto que ela tem lá. E o profeta Elias chegou, faz para mim um pedaço de bolo, faz para mim um bolo. Mas, homem de Deus, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer o último pedaço de bolo e vou comer com meu filho e vamos morrer de fome. Se ela tivesse teimado isso, ia ser você mesmo. Ela ia comer o último pedaço de bolo e ia morrer de fome. Mas o profeta falou: não, faz para mim primeiro. Porque assim diz o Senhor, Ele mandou vir aqui pedir para você o que você tem. E ela viu: não, realmente esse homem é de Deus. Eu sinto que é de Deus. Foi lá e fez, pegou a última farinha dela, o último azeite e deu para o Senhor, através do seu servo. E ela voltou, agora é esperar a morte. Mas a botinha está cheia de azeite, o pote está cheio de farinha. Não sei o que aconteceu, mas vou fazer mais. E fez mais, e atirar e fazer mais. Olhar, está cheia ainda. Aleluia! É o mesmo Jesus que multiplicou os pães, os peixes, multiplicou a farinha e o azeite da viúva. Amém. Porque ela foi fiel. Amém. Então, se você distribui, Deus acrescenta, Deus abençoa. Se você retém, é para sua perda, é para sua morte. Morte financeira, né? Problemas financeiros, né? A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Sim. Eclesiastes 11, verso 1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenha da tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta ou se é aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Malaquias, voltando um pouquinho na nossa leitura, Malaquias 3, verso 8. Malaquias 3, verso 8. Agora esse aqui é forte, né, irmãos? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Ué, Deus, no que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Que coisa, hein? Mas você só leu o Antigo Testamento. Eu quero ver a oferta no Novo Testamento. Tem gente que é assim, né? Para ele a Bíblia é só o Novo Testamento, né? Para ele a Antigo Testamento não é Bíblia. Então vamos ver aqui no Novo Testamento, Lucas 6, 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando,
vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Então, se você dá com alegria, o melhor que você pode dar ao Senhor, Deus vai te dar o melhor que Ele tem também. Agora, qual que é melhor? O teu melhor é o melhor de Deus. Meu Deus, olha como é que é simples. Deus é tão bom, que mesmo o nosso melhor não sendo nada, Ele quer trocar com nós o melhor dele para o nosso melhor. Aleluia, aleluia. Lucas 21. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Ele viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Então disse aqui, irmãos, que me veio a inspiração de fazer um ofertório assim. Porque no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, nós não vemos eles passar salva no meio da igreja. As pessoas levavam as suas ofertas. Agora, na Bíblia só existe uma ocasião que passava-se a coleta, quando era uma oferta especial para os pobres, por exemplo, que foi feito para os santos de Jerusalém. Por exemplo, eu digo aqui, hoje nós vamos fazer uma coleta, né? Uma oferta especial. Então, para não vir e não misturar com a sua oferta, né, de adoração ao Senhor, né, você vai fazer uma oferta de esmola, é diferente. Oferta ao Senhor é uma coisa, de esmola é outra coisa. Então você vai fazer uma oferta de esmola, uma oferta de caridade. Então, para não misturar as suas ofertas de adoração com as suas ofertas de caridade, tal dia não passar a salva colhendo. Se você desejar ajudar tal pessoa ou tal coisa, em tal dia não colher essa oferta, você traz e você não coloca aqui, você vai colocar na salva, porque está sendo feito para aquele propósito. Tem um pastor, vai vir um pastor tal, ele não tem tanta condição financeira, tal dia nós vamos fazer uma coleta, uma oferta de amor para aquele pastor que vai vir, para ajudar ele. Então você, segundo o seu coração, naquele dia, vai trazer o valor que Deus colocou no seu coração e não vai pôr aqui. Você vai esperar passar a salva, você vai colocar na salva. Agora, a sua oferta de adoração, de culto, de cada culto você quer adorar Deus com uma oferta, você vai trazer e deixar no altar a sua oferta, como estava fazendo aqui. Repetindo, ele viu também uma pobre viúva lançando ali 2 pequenas moedas. E disse, Jesus falou, né? Em verdade vos digo que lançou mais do que todos, né? Até mesmo que os ricos, esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para a oferta de Deus do que lhes sobeja, do que lhes sobra. Tem gente que só dá oferta, só dá oferta do que sobra, né? Então, para Deus, isso aí não é muita coisa, não significa mais muita coisa, não. Você está dando o resto para Deus, né? A migalha. Tem gente que pega lá R$1, né? E divide em várias moedinhas, né? De 5 centavos, 10 centavos, só para o mês inteiro aqui, ó, oferta, 5 centavos. Deus, olha, Deus recebe, claro, nada que você vai para Deus é em vão, mas isso aí não está alegrando a Deus, não. Aí chega uma pessoa, né, que no começo do mês, lá, né, tirou lá o dízimo dele, né, vamos supor que ele recebe R$100, e ele deve R$150, mas mesmo assim ele tirou o dízimo dele, R$10, e ele tirou R$5, esses 50 aqui é oferta. E ele vem, entrega os dízimos, R$10, e coloca os R$5 de oferta. Ele deu muito mais para Deus do que aquele um que pegou R$10 e dividiu várias moedinhas para dar o mês inteiro. Para Deus, Deus ganhou muito mais de R$5, que Ele deu sem poder dar, mas sentiu de dar. Deus, para Deus, aí o outro recebe R$1.000 e dá R$10, esse recebe R$100 e dá R$5. Quem agradou mais a Deus? Né? Então,
Ao que Jesus falou, porque de todos aqueles ele dará a oferta o que sobrava. Mas essa viúva, da sua pobreza, deitou todo o sustento que ela tinha. Meu Deus, aí volta por causa da viúva, né? Só tinha um pouquinho de farinha, só tinha um pouquinho de azeite. Deu tudo para Deus. E essa viu, Deus, eu só tenho 2 moedinhas, Deus. Essas 2 moedinhas não vai me salvar, eu vou morrer de fome assim mesmo. Então, já que eu vou morrer de fome de todo jeito, eu vou dar esse último que eu tenho para o Senhor. Vou levar lá e eu pôr de oferta para o Senhor. Mas com certeza ela não morreu de fome. Pode ter certeza. A Bíblia não fala, mas pode ter certeza que Deus não desamparou ela. Aleluia. Marcos capítulo 4, verso 8. Mas outras caíram na boa terra. Quando você oferta em uma causa boa, e brotando e crescendo davam fruto. Um grão produzia 30, como outros 60, outros 100. Por irmãos, imagina, talvez, especialmente as irmãs mais, tem mais, eu diria assim, que vocês são mais lá no tempo, que a mensagem era um tanto legalista, Você tem mais dificuldade de evangelizar, vamos dizer assim, de pregar, de mandar mensagem, divulgando, convidando, pregando, evangelizando, porque você nem está muito assim, não posso, mesmo a gente fala que pode, mas enfim, mas talvez chega no céu lá e você vai dizer, eu nunca preguei para ninguém, então eu nunca ganhei uma alma. E chega lá no céu, aí você vai ver seu nome lá em volta de várias almas, Ué, mas eu nem conheço a pessoa, eu nunca preguei para essa pessoa. Mas acontece que você trouxe o seu dízimo, você trouxe sua oferta, e esse mês a oferta é tudo para a missão. Então cada centavo que você colocar aqui vai para a missão. Então se nessa missão nós batizarmos pessoas, você terá parte nisso. Amém. Então se de repente você vê postando lá no nosso grupo, batismo, você que ofertou, você alegra, aleluia, eu tenho parte nisso. Então, você plantou na terra boa, aleluia, e você vai chegar no céu e vai encontrar essas pessoas lá, você teve parte nisso. Não é só o pastor, o missionário, o evangelista, todos aqueles que plantaram, colherão. Graças a Deus. Eu estou falando isso que eu comentei com você agora, por quê? Porque eu pedi para os crentes, divulgar o nosso evento que passou, coloca aí no seu estado, divulga, convida. Eu acho que 2 ou 3 fez isso. Eu ficava olhando no estado, ninguém colocou. Eu falei, meu Deus, como não tem nem para pôr um convite ali no estado, entendeu? Não faz. Que medo é esse? Será possível que a palavra não abriu o entendimento dessas pessoas? Faça da sua parte. Não é só o pastor que é responsável para ganhar alma. Toda a igreja é responsável. Eu pergunto, eu mando todo dia, áudios de pregações, de destaques, citações, naquele grupo Voz de Deus. Eu queria saber quem de vocês manda para o seu parente aquilo, manda para o seu amigo, põe no seu estado. Eu vejo várias coisas no estado, menos as citações do dia. Nosso povo aqui, estou falando, falando de nós aqui, não dos outros lá. Eu não vejo ninguém colocando no estado a citação do dia. Nada. A gente manda lá, às vezes, uma imagem com uma palavra lá, ninguém coloca. Tem que haver um despertar nessa igreja. Que todos são responsáveis por evangelizar, por divulgar. O profeta fala, orar, tem que orar, mas só orar não resolve. Você tem que orar e fazer uma coisa. Deixa eu pular mais aqui, Lucas 6:38, Lucas 21. E olhando ele, viu
os ricos lançarem suas ofertas na árvore do tesouro. Eu já li, né? Marcos 4, já lemos. Romanos 15, 26. Romanos 15, 26. Porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta. Vê agora que está coletando, que eu falei agora há pouco, para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então, se de repente alguém dos nossos, ou alguém aqui de ajudar, estiver precisando de ajuda, então você não vai trazer essa oferta. Se Deus colocar isso no seu coração para ajudar alguém, não é quem coloca. Você vai fazer essa oferta em uma localidade especial, em um momento apropriado. Paulo repete isso em 1 Coríntios 16. Ora, quanta coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajudar, conforme a sua prosperidade. Cada um dê segundo aquilo que Deus lhe deu condição de dar. Segundo Coríntios 9, vou pular esse aqui, esse aqui está falando sobre as ofertas, né? As ofertas, né, que foram levantadas para os pobres em Jerusalém. Deixa eu pular aqui, ó. Eu vou falar sobre o dízimo, né? O dizimar no Antigo Testamento. Vamos encontrar aqui então, onde é que pela primeira vez aparece dízimo no Antigo Testamento? Gênesis capítulo 14. O dízimo é da lei. Não, Abraão foi antes da lei, muito antes da lei. Gênesis capítulo 14. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então Abraão já dizimava muito antes da lei. E não só Abraão, mas Jacó também dizimava. Jacó já dizimava. Gênesis capítulo 28, verso 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, irmãos, você tem que entender, irmão, que tudo que você tem é Deus que te dá. Você mesmo, se Ele te deu ali, né, um bocado de arroz, agradeça, foi Ele que te deu. Não é seus médicos, não é você que foi bom de lá, né? Então lembre-se, Deus te deu. Então, de tudo que Deus te dá, Ele pede de volta só 10%, mais a oferta que colocar no seu coração. Levítico 27. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Então, irmão, os dízimos, os 10% de tudo que você ganha, que você tem, eles são santos, são do Senhor. Então, se você paga lá uma dívida com isso, você compra um pão com isso, ou algo com isso, né? O profeta dá um exemplo, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. O irmão José, eu estou na casa do irmão José lá, e o irmão José me dá R$5, fala: pastor, vai lá, por favor, lá numa padaria, e traz esses R$5 de pão e leite para nós lembrar aqui. E eu estou indo buscar esse pão e leite, e no meio do caminho eu encontro um mendigo. Eu fico com dó dele e dou aqueles R$5 para o mendigo, né? E volto para cá sem pão e sem leite. Mas cadê?
história, eu digo o mendigo. Poxa vida, o dinheiro nem é teu, o dinheiro era meu, era para comprar pão. Então, se eu quisesse mesmo ajudar aquele mendigo, eu tinha que colocar a mão no bolso, tirar do meu dinheiro para o mendigo, não o dinheiro dele. O dinheiro dele é para comprar pão e leite. Então, no mínimo, eu tinha que ajudar o dinheiro de volta. E assim é com Deus. Quando você lança a mão do dízimo e da oferta e faz algo, você está pegando dinheiro que não é seu. Você vai ter que pagar para Deus, sei lá, vai ter que prestar conta daquilo. Vai ter que prestar conta. 1 Samuel 8, ele disse, não, isso aqui é os reis cobrando, né? Malaquias capítulo 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí já lemos, né? Mas vou repetir. Então aí Deus fala o seguinte aqui: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Como, irmão, isso aqui é tremendo. Por isso tem pessoas, né, que não saem. Estava falando ontem com o Breno no Banho. Por isso aquele povo lá não sai da miséria. Trabalha, arranca madeira, vende, mata, pega lá 15 mil, 20 mil de madeira e não cabe nada, não dá nada. A gente está de testemunha, continua passando necessidade. Toda vez que você vai na casa deles, né? O irmão vendeu lá o mato lá, né? Pegou 30 mil de madeira. Dessa aí eu vou lá, não vou levar rancho, não vou levar comida, não vou ajudar ele. Ele está com dinheiro, provavelmente ele fez uma compra grande, né? Você chegava lá, farinha e tucumã de novo. Ué, farinha e tucumã, irmão? O senhor acabou de vender um mato aí, ó. Pegou 30 mil, nem sabe o que fez com o dinheiro. Não sabe, sumiu o dinheiro, gastou, nem viu. É o devorador. É uma pessoa amaldiçoada. É uma pessoa amaldiçoada. Não espiritualmente, ele pode ser salvo, mas naturalmente, financeiramente, ele está amaldiçoado. Não vai, não prospera. Pega um dinheirinho, a moto quebra. Pega um dinheirinho, fica doente. Pega um dinheirinho, nem parece que a moto vive quebrando, o carro vive quebrando, o motor rabeta vive dando prego. Não. O dinheiro não dá para nada. Deixa eu desligar ali, porque está dando uma pancada. Então, verso 9: com maldição sois amaldiçoados. Tem gente que pensa que quando ele for fiel no dízimo, né, ele vai pegar 10 reais e milagrosamente aquele 10 reais vai virar 100, né? Não é assim que Deus faz. Quando você está abençoado e não amaldiçoado, você pega 10 reais, o seu gás, que era para aguentar 30 dias, aguenta 60 dias. A sua moto, que vivia dando problema, vivia furando pneu, não fura mais pneu, não dá mais problema. Você que vivia doente, você não fica mais doente. Aquele 10 reais vai sobrando, vai sobrando. Aleluia. Você vai no mercado e você fala, meu Deus, esse 10 reais vai comprar só um pacote de arroz. Você chega lá, promoção, arroz que é 10 reais está R$7,99. Vocês têm que ver como é que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. É simples. É simples. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu
e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para guardar. Aleluia! É tanta bênção, né? Tanta bênção. Eu só tinha 10 reais, eu ofertei ao Senhor. Aí mais um traz, aí um traz uma cesta básica, o outro traz, né, um frango, o outro traz uma coisa. Ô irmão, e não cabe, aconteceu com nós, né? Aconteceu com nós, não tem, a geladeira não cabe mais. Não cabe, não tem lugar para guardar a geladeira. Aleluia! Graças a Deus. Tá bom, irmão, tá bom. Eu me dando, eu pego, se tu me der, vai estragar, porque é só eu e minha esposa, não dá conta de comer tudo, vai estragar. Não tem lugar para guardar. Essa é a vida do fiel. Aleluia! Essa é a condição do fiel. E todas as nações nos chamarão bem-aventurados. Todas as pessoas vão dizer: rapaz, esse irmão aí é abençoado, hein? Eu ganho 10 mil reais, vivo devendo, vivo passando necessidade. Agora esse irmão aí ganha um salário mínimo, vende algodão doce na rua, salário de fruta. E toda vez que eu vou na casa dele é frango cozido, é bife acebolado. Aleluia! Toda vez que eu vou na casa dele, ele me serve lá um biscoito, um leitinho quente. Meu Deus, eu não entendo esse homem, não, essa mulher, não, essa família. E eu ganho lá 10 mil e isso acumular, né? Ovo frito e arroz e vinho devendo, não sei o que acontece. O que acontece é a bênção de Deus. Amém. Aleluia! Irmão, Deus é tão fiel, eu casei, né? Às vezes a gente está assim, né? Passando, Deus permitiu, passando um aperto e tal. E então começa a vir aquela vontade de comer uma coisa. Oh, meu Deus, que vontade de comer, por exemplo, né? Um frango. Oh, meu Deus, que vontade de comer um frango. De repente alguém chega com um frango, né? Oh, tá aqui um frango pro senhor pastor. Deus é fiel. Deus é fiel, irmão. O problema é que nós duvidamos da fidelidade de Deus. Não, eu não vou dar isso aqui de dízimo, não, porque senão eu não como o resto do mês. Você está dizendo que Deus não cumpre com a palavra dele. Samuel, quando você falou o negócio de frango aí, aquele dia na casa da mamãe, na minha não falou o cara fazia, não, peguei minha surpresa. A galinha já estava presa, o litro de banho já estava lá cheio. É, irmão, Deus é assim. Aleluia, não se esquece, você é medido com a medida que você mede. Se você realmente é fiel, Deus vai ser muito mais que você. Amém. Aleluia. Mas o dízimo é coisa do Antigo Testamento, não tem no Novo Testamento. Sabe que eu demorei de chegar no Novo Testamento dízimo? Eu creio de coração, mas eu queria ver, como eu já falei para vocês, eu gosto de ver na Bíblia. Deus me mostra na Bíblia, no Novo Testamento. Eu quero ver os dízimos, não porque eu não creio, eu creio em dizimar, meu Deus. O problema é que às vezes a gente é evangelista, é missionário, a gente afronta com pessoas, né, desafiando a gente. Mostra para mim o dízimo do Novo Testamento, quero ver o dízimo do Novo Testamento. Quero ver, mostra para mim. Meu Deus, eu preciso ver para me mostrar. Eu preciso enxergar, porque se eu não enxergar, como é que eu vou mostrar para os outros? Então, um certo dia o Espírito Santo me trouxe aqui, em Mateus capítulo 23, verso 23. Se você ler isso aqui, você, com um olhar natural, você não vai entender. Inclusive, né, eles lá que descreem o dízimo, eles usam esse mesmo versículo para dizer que Jesus aboliu o dízimo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Aí eles também olham, é hipocrisia você dizimar, tá vendo? Você tem que ser misericordioso, ter fé. É isso que Deus requer. Quanta cegueira. Não. Vamos ler com cuidado. Observe. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. São falsos. Hipocrisia é falsidade. Pois que dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho.
Sabe o que está dizendo aqui Jesus está falando? Naquela época, as coisas que tinham menos valor em comercial era essas coisas, a hortelã, o coentro. E eles queriam ser tão fiéis a Deus, eles tão fiéis que deveria ser mesmo, que pegavam as suas menores rendas, né? Vamos pular, ele ganhava 10 centavos, ele tirava 1 centavo e dava o dízimo. E dava. Não dá só o dízimo das coisas grandes, das coisas mínimas. E realmente é uma coisa que nós falamos muito, né? Só R$1 que eu ganhei, né? Que eu recebi. Ou dá 10 centavos disso não, né? Só 10 centavos não faz diferença. Faz sim, porque esse 10 centavos não é teu. Esse 10 centavos não é teu. Certa vez eu estava comprando um comércio lá em Porto Velho, morava lá. E esse comerciante, ele é dos denominados cristãos do Brasil. Se sente muito santarrões, né? Muito santarrões sem ser, né? São verdadeiros fariseus. E eu estava comprando lá, e tinha uma coitada, uma jovem, pelo que entendi, ela era da igreja, cometeu um pecado lá e foi expulsa da igreja. E essa jovem foi lá no comércio, estava comprando lá. E esse homem começou, né? Essa mulher aí, virou prostituta, caiu da graça, vai para o inferno, não sei o que. Então eu perguntei para aquele homem: irmão, o senhor acha que existe pecadinho e pecadão? Não, todo pecado é pecado, não existe pequeno ganho. Nós temos que ser perfeitos, Pai do céu, para ser salvo. Porque a Bíblia diz: seja perfeito como vosso Deus é perfeito. É verdade, a Bíblia diz mesmo: o senhor é perfeito? Eu acho que eu sou, irmão, eu não perco nada. E se eu provar para o senhor é ladrão? O que é isso, rapaz? Você vai dizer que eu sou ladrão? Eu nunca roubei ninguém. Eu digo que o senhor rouba todo dia. E muitas pessoas. Quantos anos o senhor tem esse comércio aqui, esse mercado? Eu tenho 15 anos, eu acho que 15 anos, não lembrei, mas é 15 anos. 15 anos nesse mercado aqui, nunca roubei ninguém. Você viu o troco certinho? Falei, Fui lá no mercado e peguei mais coisa lá, de R$7,99, R$5,99, R$1,99, R$2,99. Coloquei no balcão dele. Quantas vezes você deu troco de 1 centavo quando alguém comprou isso aqui? Olha, essa mercadoria, R$2,99. Se eu te dar R$3, você volta 1 centavo de troco? Não, claro que não, 1 centavo, né? Então, você tem 15 anos de comércio, 15 anos. Agora soma, todo dia você rouba 1 centavo para um cliente durante 15 anos. Quanto você já roubou? Seu ladrão, vai se converter, rapaz! Ladrão! Agora você quer apedrejar a mulher ali, quem tem pecado, atira também a pé. Eu falei para Jó, eu não sei qual é o seu problema, mas vai e não peques mais. Jesus te ama, se arrependa-se, volta para a casa do Senhor. Mas não vai para essa igreja de fariseu, não. Lá joga no pé de você. Procure uma igreja que te acolha e que pregue a palavra, que tem amor lá, que vão te acolher e você será salvo. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Então, voltando aqui, são hipócritas. Esses tais são hipócritas. Sim. Porém, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Juízo é a justiça, você ser justo, obedecer a palavra, ser fiel. A misericórdia não é fazer de você, porque você é um justo, que vive para fazer de você um juiz, não. Você é misericordioso, você tem piedade das pessoas. Você vê as pessoas no erro, você não vai tacar pedra, mas você vai estender suas mãos para elas, tentar ajudar elas. E ter fé, ser crente verdadeiro com fé, não uma santidade fingida, mas crendo realmente naquilo. Então, voltando aqui, aí Jesus fala: deveis, porém, fazer essas coisas,
que essas coisas que ele está falando? Essas coisas é juízo, misericórdia e fé. E não omitir aquelas o quê? O que ele falou antes? Não omitir os dízimos, ou seja, não deixar de dar os dízimos. Então o que Jesus está falando aqui em Mateus 23, não deixe de dar os dízimos, mas que não seja de uma maneira hipócrita, que com os dízimos tenha algo mais importante ainda, seja misericordioso, tenha fé em Deus e viva uma vida santa, consagrada de justo. Vê? Porque o dízimo não salva, mas o salvo dizima. Porque o salvo ele tem o Espírito Santo. E poderia o Espírito Santo roubar a Deus? Me responda aqui, igreja. Poderia o Espírito Santo roubar a Deus? Não rouba. Então a pessoa que tem o Espírito Santo não rouba a Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. Vê como é que você pega as pessoas em vários pontos. Pessoas que dizem, ó, tem o Espírito Santo. Então vamos para a palavra. Quem tem o Espírito Santo vive a palavra, obedece a palavra em tudo. Em tudo. Não é só em uma parte, em tudo. Apocalipse 22. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Aqui. Apocalipse 22, verso 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que são escritas neste livro. Não podemos faltar com nada, temos que obedecer em tudo. Aleluia! Em tudo. E Paulo falando dos dízimos, das ofertas, 1 Coríntios 9, verso 7. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come de seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós, ou seja, por nós obreiros, os pastores, os pregadores? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participantes. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, o que administram a oferta, o dízimo, que é sagrado, não sabeis vós os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Gálatas 6, verso 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E o que é instruído na palavra, reparta seus bens com aquele que o instrui. Ou seja, a igreja compartilha os seus bens com aquele que está diante dele. Não é apenas um pastor. Irmão, fecha essa porta aí, por favor. Não é apenas um pastor, seja como um obreiro que estiver na frente da igreja ali, seja um evangelista, um missionário. Aquela pessoa que está ali, é ele que tem que receber os dízimos dos crentes ali. Está errado, irmão, está errado. Um pastor lá em São Paulo querer lá receber dízimo na Amazônia. Aí tem um coitado do obreiro lá, passando fome, necessitado, passando aperto. Não! Quem recebe
O dízimo é aquele que está ali instruindo a igreja. Aí junta aí, né? Dezenas de igrejas. Aí uma vez por ano vai lá, passar lá, os dias vai cair na conta dele, né? Coitado do obreiro está lá, passando necessidade, trabalhando, né? Fazendo buraco, cavando fossa, cavando poço. Não pode arrumar um emprego bom, porque o emprego bom prende ele e não vai ter tempo para cuidar da igreja. Ei, irmão. E aí, eles ensinam isso lá? Ensinam? Os púlpitos ensinam essa verdade? Não ensina. Porque se ensinar, o povo vai entender que o dízimo local é para o obreiro local. Nisso o pastor Marcos é aplausível. Pastor Marcos, sempre que tinha um obreiro em certo lugar, ele deixava os obreiros usufruir do dízimo ali. Aqui foi Simão Marquinhos, foi? Simão Marquinhos? Então nisso o pastor Marcos é aplausível. Mas ele é 1 em 1 milhão, tá, gente? 1 em 1 milhão. Todos os demais pastores que eu conheço, o obreiro se vira. Você não é pastor? Se vira. O que nós lemos aqui? 1 Coríntios 9:14. E assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, aquele obreiro ali, se ele é pregador, se ele está fazendo o papel de um instruidor, ele é quem deve usufruir das bênçãos naturais que aquela igreja lhe propor. Você está colocando espaço na própria cabeça, né? Porque você vai abrir trabalho, vai ter obreiros aí, e você vai poder pegar um centavo deles. Amém, Senhor! Eu não quero mesmo! Amém. Deus. Não quero mesmo. Tudo bem, quando tiver nenhum obreiro lá e nós estiver ficando lá, claro, para poder arcar com as despesas de lá. Mas quando tiver alguém lá, pergunta se eu pego o centavo que eu vou limpando. Pergunta, tu pega que você está no limpando? É o pastor lá, tu pega que você está lá? Você já sabe a resposta, né? Poderia pegar, né? Porque nós não está passando assim, né? Nós não estamos nadando embraçado, né? Não está assim, né? Nós não estamos assim no piquenique. Poderia pegar, né? Ó, manda tu para cá para me ajudar aqui. Estou passando apertado aqui. Mas ele lá não passa a apertar lá também, não? Eu tenho que viver na regalia aqui e eles lá, passando apertado, comendo tucumã, e cada centavo 500 tem que mandar para o pastorzão aqui. Tomar sorvete, comer pizza, comprar carro novo. Irmãos, isso é denominar-se. É assim nas denominações, é assim lá. Coitado do pastorzinho que era um salário mínimo lá, mijaria, que manda para comer. Isso quando ganha, né? Tem uma denominação aí que uma congregação, eles têm que construir um templo. A denominação lá só empresta o CNPJ. Adeus, é amor. Só empresta, vamos supor que um obreiro lá para o fim do mundo. A única coisa que o obreiro leva é o CNPJ da igreja. Só no papel, no documento. Chega lá e tem que dar os fundos dele para construir a igreja, no bolso dele, dos membros. Tem que colocar a placa lá igualzinho. E cada centavo de dízimo tem que ir para a sede. Ele não tem um centavo. Tem que construir do bolso. Irmãos, vocês lembram que eu preguei para vocês aqui, né? Nossa igreja não é denominação, mas o espírito nicolaíta que denomina já está dentro. Já está. É um assunto que pesa um pouco, né? Outra coisa,
tem muita coisa aqui. Eu vou concluir. Creio que já estou falando, acho que 1 hora mais ou menos mais, né? O profeta fala aqui, inclusive é um ajuste que eu quero fazer aqui. Infelizmente, quase todos os pastores não fazem isso que o profeta ensina, que a Bíblia ensina, porque se nós não lançarmos mão do dízimo para pagar energia, para pagar internet, para construir alguma coisa, a obra para. Porque infelizmente no Brasil, o povo não é acostumado a ofertar. O povo não oferta. É 10% ou menos de oferta que entra comparando o dízimo. Por exemplo, se entra R$1.000 de dízimo, entra 100 e pouco de oferta. Nos Estados Unidos é o contrário. Se entra R$1.000 de dízimo, entra também R$1.000, R$1.500 de oferta. Dos países tudo é assim. No Brasil não é assim. No Brasil o povo não oferta. O povo pensa que obrigação é só dízimo, só isso que é. Mas é oferta e dízimo. Por quê? Por quê? Porque o dízimo, a Bíblia fala, o profeta fala, eu não posso usar dízimo para pagar energia, para construir, eu pagar internet, não posso. O dízimo é para o ministério, mas não só para o pastor, para todos que vivem da obra, para a obra. Por exemplo, a irmã, eu posso do dízimo, deveria sobrar para me tirar uma parte para ela, porque ela direto está aqui limpando aqui, ó, fazendo faxina na igreja. Poderia tirar do dízimo uma ajuda para ela. De repente, algum irmão que totalmente dedicado a tocar e não tem tempo para trabalhar, está só tocando, ensaiando. Aonde o pastor vai, tem dízimo do pastor, tem que sobrar no dízimo para poder ajudar essa pessoa. Energia, internet, construção é oferta. Não pode, está errado tirar do dízimo. Então, só que aí, se você para de usar o dízimo para essas coisas, eles vão cortar a energia, vão cortar a internet, não faz nada na igreja, não põe uma calçada, não põe nada, né? Não põe nada. Porque não é só, irmãos, não é vocês unicamente. Isso é uma cultura no Brasil. É uma cultura no Brasil que está errado. Está errado. Teria muitas e muitas coisas, mas vai ficar muito longo, né? Já falei assim 1 hora e pouco já. Feche os seus olhos. Incline sua cabeça, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que essas palavras sirvam, Senhor, de ajuda para os meus irmãos que estão presentes e para os que ouvirão pela internet, Senhor. Que cada um possa, meu Deus, examinar a si mesmo e ajustar tudo aquilo que está fora, Senhor, para que cada um de nós possamos receber o melhor do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Pai, a ser fiéis ao Senhor em tudo, meu Deus, porque dependemos de Ti, porque o Senhor mesmo disse, meu Deus, sem mim nada podeis fazer. Não podemos mesmo, dependemos do Teu Espírito Santo para fazer o que deve ser feito através de nós, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus os abençoe. Até a noite, se Deus quiser.